aqui conversando com o pastor, perguntando quanto tempo eu poderia ministrar aqui, o horário que ele podia me dar. Porque normalmente a gente, quando começa, não quer parar, né? E aí eu vou tentar me ater aqui no tempo que o pastor me pediu que eu tivesse. Mas eu fico feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, né? Na realidade, esta é a primeira vez que eu estou aqui nesta igreja, a igreja nova. Eu vi essa igreja aqui, esse templo nascer. Mas tenho vindo algumas vezes na antiga igreja, né? E fiquei assim surpreso como a igreja tem crescido, não só em tamanho, mas em qualidade. Muitas vezes nós temos uma igreja lotada de pessoas, mas sem nenhuma qualidade. E Deus, ele não está atrás de quantidade, ele está atrás de qualidade. A palavra de Deus diz que ele busca os verdadeiros adoradores e aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então a gente começa a observar que aqui estão pessoas que vêm buscar o Senhor porque o adoram. Vocês não estão aqui para simplesmente dar uma agenda social, dizer, não, todo domingo tenho que ir à igreja. Não, vocês estão aqui porque vocês amam a Deus. Eu quero parabenizar o grupo de louvor, né? Quero parabenizar em especial o irmão aqui. Eu quero te honrar, irmão. Formidável a tua ministração. Deus realmente te usa grandemente, que continue te usando. E que saiba que tudo o que você fala aqui não vem de você, mas vem do Senhor. E que você se coloque cada vez diante da presença do Senhor, porque Ele vai te usar para abençoar muitas vidas. Tá bom? Eu queria, em curtas palavras, me apresentar um pouco. Eu sou convertido desde 1998 e cheguei ao Canadá em 2006 e tive a oportunidade de conhecer o pastor Júnior. O pastor Júnior é o meu pai na fé. Foi o pastor Júnior que me ordenou há 11 anos atrás e me deu a oportunidade de abrirmos uma igreja IBVN em Montreal. A igreja tem 11 anos, hoje quem ministra é o pastor Baltazar, o meu irmão, e é uma bênção, tem crescido bastante também naquele lugar. Eu sou casado com Tatiana, né? Somos casados há 26 anos, temos 3 filhos. Eu tenho um filho de 25 anos, uma moça de 23 e um bebê que nasceu no Canadá com 9 anos, se chama Isaac. É uma bênção. Então, sem demora, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Eu quero expor esse texto e acredito que Deus vai falar grandemente no seu coração, porque Deus tem falado muito sobre essa passagem que nós vamos ler hoje. Irmão, fica à vontade, que Deus te use grandemente aí, tá certo? Senhor, nós nos colocamos dentro da tua presença, Senhor Deus, para que tu possas falar aos nossos corações ainda mais, Senhor. Abrimos a tua santa e poderosa palavra, Senhor Deus. Faz com que o teu Espírito tire desta comodidade, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor Deus, nos coloque de frente de um espelho, Senhor. E que nós possamos enxergar os nossos defeitos, os nossos problemas e aonde nós devemos melhorar, Pai. Assim como temos cantado e louvado ao teu nome, eu quero seguir Jesus. Que tu possa ser os nossos exemplos, Senhor. Que o teu Espírito possa ministrar no coração de cada irmão aqui presente. Que tu possa falar, que tu possa transformar, que tu possa libertar, que tu possa curar, Senhor. Este é o pedido que nós colocamos diante da tua presença, em nome de Jesus. Nós vamos ler, irmão, o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 1 ao 12. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura bíblica. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados.
Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos. E estas pessoas que estavam atônitos glorificaram a Deus e diziam: nunca vimos coisa igual. Para que nós possamos entender um pouco o que estava se passando aqui, a gente precisa voltar alguns capítulos atrás. Marcos, ele foi um discípulo de Pedro. Jesus ceiou, a última ceia foi na casa deste rapaz. E Marcos, como andava junto com Pedro, começou a ouvir falar de Jesus e saber como Jesus viveu, e começou a escrever. É tanto que Marcos, quando começa o seu evangelho, ele diz: e no princípio, o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos apresenta um homem que estava perdido, ou assim podemos dizer, no deserto, clamando e tentando organizar e endireitar os caminhos do Senhor, chamado João Batista. Ele não relata muito sobre a vida de João Batista, mas ele diz que esse homem era o precursor da vinda do Senhor. E este homem batizava para o arrependimento. E o próprio João disse: mas vem aquele que batizará com o Espírito, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Jesus se aproxima vindo da Galileia, de Nazaré, onde vivia, se coloca diante de João, é batizado por João Batista, e quando ele recebe o batismo, ele ouve do céu uma voz que diz: eis o meu filho amado, a quem me comprazo. E o Espírito Santo de Deus pousa sobre o seu ombro. Mas nesse mesmo momento o Espírito lhe conduz até o deserto, aonde ali ele chega e é tentado por 40 dias por Satanás. Não importava o que Satanás dissesse, porque Jesus estava no seu ouvido e no seu coração aquela velha palavra que ele ouviu no Rio Jordão: tu és o meu filho amado. Saindo dali, Jesus, ele foi conduzido juntamente com seus discípulos até o mar da Galileia. Ele observa dois homens que estão pescando: Pedro e André, seu irmão. E Jesus disse: venham, irei fazer vocês pescadores de homem. A palavra diz que imediatamente eles deixaram o que estavam fazendo e começaram a seguir Jesus. No mesmo local, Jesus encontra dois homens que estavam ajudando seu pai com seus empregados, Tiago e João. E Jesus faz o mesmo convite a esses dois jovens. E a palavra diz que ao mesmo tempo eles deixam os seus pais com os empregados e vão seguir Jesus. O próprio evangelista Marcos, ele diz que logo depois, Jesus, no dia de sábado, ele entra na sinagoga e fala que está ali para trazer a palavra de Deus, para trazer o reino de Deus. Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. O primeiro milagre acontece quando um homem endemoniado grita: o que estás a fazer aqui, Jesus? Porque nós sabemos quem tu és. Jesus manda esse homem calar e expulsa o demônio dele. Todos que estão ali na sinagoga ficam surpresos, admirados, e dizem: nunca vimos nada igual.
Este homem expulsou um demônio. E tem aquele alvoroço. Jesus, quando sai da sinagoga, é conduzido à casa de Pedro, ou à casa da sua sogra. A sua sogra está doente, e eles conduzem Jesus até ela. A palavra nos diz que Jesus pega na mão desta mulher e levanta esta mulher. Marcos relata aqui uma cura, uma febre que deixa esta mulher. E esta mulher, ao se levantar, começa a servir ao Senhor e todos que estavam ali na sua casa. A multidão se aproxima logo no pôr do sol, porque era um dia de sábado. Então os judeus, pela sua tradição, não podiam fazer nada sequer, a não ser cultuar ao próprio Deus nas suas sinagogas. Mas quando o sol se põe, a casa onde estava Jesus se torna repleta de pessoas. As pessoas estão ali para ouvir o que Jesus tem para falar. As pessoas estão a ouvir ali para ver o que Jesus pode fazer por elas. E a palavra diz que Jesus expulsa muitos demônios e cura muitas pessoas. Mas pela madrugada, enquanto todos se recolhem para dormir, Jesus vai sozinho orar. E os discípulos, Pedro se acorda e fica curioso em saber onde está Jesus. Observa Jesus e vai até Jesus e diz: mestre, vamos descer porque o povo está te esperando. Esse pessoal precisa de cura. Jesus diz a ele: Pedro, nós vamos sair daqui e vamos nas cidades vizinhas, porque eu vim para pregar a palavra. Não estava na mente de Jesus somente curar as pessoas, mas em trazer o reino de Deus, pois Ele mesmo é o reino de Deus. É por isso que Marcos diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Logo depois que Jesus começa a pregar nas circunvizinhanças, se apresenta um homem na sinagoga com a mão mirrada. Alguns dizem que estava leproso. E aí Jesus, esse homem se prostra diante do Senhor Jesus e diz: mestre, se tu queres me curar, assim seja feito conforme tua vontade. A palavra diz que Jesus teve compaixão daquele homem e disse: eu quero. A palavra diz que a lepra deixou aquele homem. Uma doença de pele. A Bíblia não é bem específica, mas ela diz que esta doença deixou o homem imediatamente. Jesus disse, advertindo: não diga e não fale nada que aconteceu com você para ninguém. Vá ao sumo sacerdote e preste os seus votos, assim como a lei mosaica diz que tem que ser feito. Mas o homem, em desobediência ao Senhor Jesus, a primeira coisa que saiu foi falar para as pessoas o que tinha acontecido. Consequência, Jesus mais não poderia se apresentar diante das sinagogas e teve que ficar sempre fora das cidades. E aí chegamos nessa passagem, capítulo 12. E ele diz: depois de Jesus passear por todas as cidades circunvizinhas na Galileia, ele entra novamente em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus ele tinha uma casa a qual ele se hospedava quando estava lá. Como eu e Tatiana temos uma casa abençoada quando vimos aqui para a América. A casa do meu pai da fé. Jesus ele ia para a casa de Pedro, a casa da sua sogra. E quando as pessoas, aqui diz a palavra, ouviram falar que Jesus estava ali, a multidão se colocou diante da frente da casa. E o próprio evangelista Marcos disse que as pessoas estavam tão amultuadas que não conseguiam ninguém entrar pela porta. Imagina você, hoje eu vi essa igreja aqui abarrotada. E eu glorificava a Deus porque a gente via a sede das pessoas em receber de Deus. E eu quero perguntar a vocês: vocês estão com sede? Eu não vi. Vocês estão com sede? Vocês vão beber do Espírito de Deus.
Marcos, ele relata que Jesus entrando nesta cidade, as pessoas começaram a chegar junto a esta casa, a multidão se aproxima de Jesus, e Marcos mais uma vez nos chama a atenção e diz: e ele pregava a palavra. Amados, este é um dos momentos mais importantes de um culto. É quando nós abrimos a palavra do Senhor e o Senhor fala através dela. Esse é o ápice de um culto. É quando Deus está falando para o seu povo. Jesus pregava a palavra. E nesse momento, 4 homens vêm conduzindo o Senhor paralítico na sua maca. Jesus observa, e a palavra nos chama a atenção que diz: ele estava, como eu poderia dizer, ele estava alegre, ele estava contagiado pela fé daqueles homens que estavam conduzindo um paralítico. Aqueles homens demonstravam sim a fé. Por quê? Porque embora a casa estivesse abarrotada e não conseguisse entrar pela porta, eles acreditavam que Jesus tinha a solução para aquele homem. E Jesus, observando aquilo, a própria palavra nos diz que ele se alegrou quando viu a atitude daqueles homens. E aqueles homens não perderam tempo, simplesmente eles tiraram do telhado onde estavam. Normalmente é barro com ervas, com raízes. Eles tiraram um pedaço e desceram a maca onde estava Jesus. Jesus, observando a sua fé, olhou para o homem e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. As pessoas que estavam ali ficaram: como assim? Os mestres que ali estavam disseram: como esse homem pode falar isso? Como esse homem pode perdoar pecados? Porque só quem perdoa pecados é Deus. Esse homem é um blasfemo. E Jesus observa os seus corações e diz: por que vocês remoem essas coisas em vossos corações? Não seria mais fácil eu dizer a esse homem: os teus pecados estão perdoados, do que dizer: levanta, pega a tua maca e anda? E Jesus diz: para que vos conheceis que eu, Filho do Homem, tenho autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo a este paralítico: levanta, pega a tua maca e anda. O evangelista Marcos, quando escreve isso, eu acredito que em seu coração, aquele entusiasmo, aquela alegria de comprovar aos seus leitores que Jesus é o Filho de Deus. O pano de fundo, a ideia desse texto central é que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus, ele tem o poder para perdoar pecado. Você pode procurar vários sentidos nesse texto, mas a ideia central que esse texto nos traz, a ideia central que o escritor deste evangelho tentou passar para os seus primeiros leitores, é confirmando aquilo que ele disse no início, no primeiro capítulo, versículo 1. No princípio, esse é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos estava revelando ali que estava o Messias prometido. Marcos estava revelando ali que ali estava o Filho do próprio Deus. Ali estava o Deus em carne e osso, caminhando, andando no meio deles. Jesus vem chegando, se aproxima, senta, prega a palavra e cura o paralítico. Marcos, ele descreve as ações de Jesus, em que nós podemos identificar aqui nesse texto.
Ele primeiramente diz que Jesus, ele é aquele pregador da palavra, aquele que veio anunciar as boas novas, o reino de Deus. Ele mostra que Jesus, ele se admira pela fé das pessoas. Ele está atento sobre a fé das pessoas. E a pergunta é: qual é a sua motivação de estar aqui hoje? Marcos também nos relata que Jesus é aquele que tem o poder para perdoar pecados. Ou seja, ele é o próprio Deus. Marcos também nos mostra nessa passagem que Jesus, ele tem o poder para curar. E é por isso que nessa mensagem que eu trouxe para vocês, eu coloquei uma simples frase dizendo: Jesus Cristo, ele tem o poder para perdoar e curar você. Marcos, ele demonstra todas essas ações do Senhor, e ele centraliza esse texto na própria pessoa de Jesus Cristo, para tentar abrir os olhos das pessoas e ver: vejam, ele é o Messias prometido. E o interessante é que quando eu observo esse texto, Marcos destaca 3 grupos. 3 grupos. Esses grupos que estavam ali ao redor, sentado, ouvindo Jesus, alguns sentados, alguns de pé. Pessoas que estavam ali para ser curada de Jesus, pessoas que estavam ali para ouvir a palavra que Jesus tinha para colocar diante de si, diante dos seus corações. Pessoas que estavam ali para criticar as ações de Jesus, e pessoas que estavam ali que nem sabiam por que estavam. Existe esse tipo de pessoas que se aproximam em determinadas aglomerações e não sabem nem o porquê estão ali. É porque vem os outros irem e ele quer ir também. Mas Marcos nos destaca 3 pessoas, 3 grupos nesse local. O primeiro grupo é o grupo da fé. O segundo é o grupo dos legalistas. E o terceiro grupo é o grupo dos curiosos e admiradores. O primeiro grupo da fé são aqueles que não medem esforços, independente das circunstâncias da vida. Eles vão até Jesus. O grupo da fé são aqueles que, mesmo que apareçam os obstáculos diante de si, eles olham além dos obstáculos, porque eles veem Jesus. E foi a atitude desses homens e do paralítico. Esses homens conduziram o homem até lá, e Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Para todas as pessoas que ali estavam, ok, os seus pecados estão perdoados. E com certeza a maioria ficou sem entender. O homem recebeu o maior presente da sua vida. Ele foi em busca de cura física. Mas Jesus o curou primeiro espiritualmente. Porque Jesus conhece verdadeiramente as nossas necessidades. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui buscando algo do Senhor, porque achamos que isso é a prioridade da nossa necessidade. Mas o Senhor conhece a verdadeira necessidade que você tem. Homem, os teus pecados estão perdoados. Naquele momento, o homem se reconciliou com Deus, porque só através dos perdões de pecado podemos nos reconciliar com o Pai. O perdão do pecado o conduziu a esse homem a receber a sua cura física. Este é o grupo da fé. Aquele que ouve o Senhor falar e obedece às suas palavras. Não importa os problemas, os obstáculos, as dificuldades, o que os outros falam. Você vê Jesus. Salmo 121 nos diz: os meus olhos olham para o monte,
E eu clamo: de onde me virá o socorro? E o próprio salmista conclui: o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Este é o grupo da fé. E aí Marco fala sobre os legalistas. São aqueles que estão ali unicamente para criticar Jesus. São aqueles que se apresentam para dizer: tá vendo? Esse cara é um charlatão. Esse cara chega aqui e diz: os teus pecados estão perdoados, e a gente quer ver a cura física. E este homem não se levanta da cama. É um blasfemo, porque só Deus tem o poder de perdoar pecados. Aqueles homens que ouvem e ignoram as palavras do Senhor. Aqueles homens que simplesmente se preocupam com a tradição. Se a irmãzinha vem de saia longa ou de saia curta, se usa batom ou se não usa batom. Estão mais preocupados com as coisas do culto em formas de legalidades do que o próprio Jesus. E ele veio para acabar com tudo isso. Jesus, ele quer o seu coração. E que o seu coração esteja aberto, para que quando ele te fizer o convite e dizer: filho, vem para os braços do Pai, o Espírito Santo de Deus, de forma extraordinária, de forma constrangente, te dê forças para que você caminhe diante da presença do Senhor. Os legalistas não acreditam que o próprio Jesus é o Cristo. Os legalistas não acreditam em milagres. Os legalistas não acreditam em transformação de vida. Esses se acham santos pelos simples fatos da forma como se vestem, da forma como se portam. Mas Jesus disse que eles não sabem que eles se passam de sepulcros caiados. É lindo por fora, mas estão podres por dentro. E o terceiro grupo é o grupo dos curiosos, daquela turma que chega e não sabe o que está acontecendo. São aquelas pessoas que vão até no embalo da multidão, que bate palma, que cantam, que pulam, que dizem aleluia. Mas eles não sabem o verdadeiro motivo, o porquê estão ali. A palavra do Senhor diz que, em Isaías, o próprio Senhor dizendo que este povo, quem? Os curiosos, aqueles que vêm aí no meio da multidão, são aqueles que me louvam com a boca e me honram com os lábios, mas os seus corações estão distantes de mim. Jesus, ele mostra que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Jesus, ele mostra que veio para operar de uma tal forma em que o próprio homem possa se reconciliar por Deus através dele. Em João 14, capítulo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele está te mostrando nesse texto que é mais importante perdoar os teus pecados do que te curar fisicamente. Porque o que adiantaria se Jesus te curasse fisicamente e você não tivesse teus pecados perdoados por Cristo? Você iria para o inferno da mesma forma. Porque você morreria morto espiritualmente. Uma redundância aí. Você morreria morto espiritualmente.
Jesus veio para transformar, para salvar e libertar. Através do Calvário, através do amor, do derramar do sangue, para que nós, que muitas vezes ou sempre viramos as costas para Deus, pudéssemos sim ter a oportunidade, por Jesus Cristo, de retornarmos e nos reconciliarmos com o Pai. Deixarmos de sermos inimigos de Deus para nos tornarmos amigos de Deus. Eu queria, finalizando, tinha muita coisa para falar aqui, mas queria trazer aqui algumas aplicações para que nós possamos refletir e que você saia desse domingo aqui diferente de como você entrou. O primeiro ponto é sabermos que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Jesus, Ele é o centro do culto. Que privilégio vocês têm de estar aqui diante da mesa do Senhor, em que nós temos essa comunhão e em espírito o Senhor está presente, comunhando comigo e com você. O segundo ponto para aplicação é sabermos que Jesus, Ele é o único que tem o poder de perdoar pecados. Você precisa entender isso. Só Jesus tem o poder de perdoar pecados. O terceiro ponto, Jesus, Ele é a ponte que nos liga a Deus. Ele é aquele que nos conduz, é aquele que nos faz reconciliar com o Pai. É aquele que nos resgata e traz de volta para a casa do Pai. Quarto ponto, Jesus, Ele sonda os nossos corações. Jesus sondou os corações daqueles fariseus que estavam remoendo estas coisas em relação a Jesus. Jesus, Ele sonda o meu e o seu coração. O quinto ponto, Jesus, Ele observa a nossa fé. Jesus observou a fé daqueles homens, e aqueles homens acreditavam e confiavam que Jesus era o único que podia curar aquela pessoa. Jesus observa a sua fé, meu irmão. E é algo que você precisa fazer um exame de consciência. Se realmente você acredita em Deus, ou você só ouviu falar. Sexto ponto. A pergunta é: em qual desses grupos vocês e eu nos encaixamos? O grupo da fé? O grupo dos legalistas? Ou o grupo dos curiosos e admiradores? Eu não estou aqui para apontar o dedo para nenhum de vocês, porque a própria palavra diz que nós não somos juiz. Juiz é o Senhor. Mas eu estou aqui como igreja para te ajudar e interceder por você, para que você possa se identificar em qual grupo você está. Se você está no grupo da fé, Deus seja louvado. Se você está no grupo do legalismo, pense, pare. E se você está na multidão, no grupo dos curiosos e admiradores, reveja os seus conceitos. Eu queria orar com você, e eu queria convidar você, se assim o pastor Júnior me permite, eu queria chamar o meu levita favorito. Eu queria orar com você, irmão. Eu queria convidar você, sem nenhum constrangimento. Se você é uma das pessoas que estão no grupo dos legalistas ou dos curiosos, eu queria convidar você a vir aqui na frente. Não tenha vergonha. Jesus, Ele transforma. Jesus, Ele liberta.
Jesus, Ele restaura. Jesus está fazendo um convite a você. Pastor, analisando essa exposição bíblica, eu me encontro nesse grupo. Vem até aqui. Ninguém vai apontar o dedo para você. Porque todos que estão aqui, assim como eu, um dia estava perdido e fui achado. Um dia voltei para casa pedindo ao pai que me desse alimento como os seus empregados, e o pai mandou que os seus empregados colocassem sandálias nos meus pés, um dedo na minha mão, e estava com seus braços abertos dizendo: vem, meu filho amado. Você cantou comigo aqui que o Espírito está aqui, e o que eu devo fazer? O que eu devo fazer quando Ele vem é tomar a sua decisão e dizer: Senhor, transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Pastor, eu não vou aí até a frente porque é muito vergonhoso para mim. Jesus diz: aqueles que não me reconhecem diante dos homens, eu não reconhecerei diante do Pai. O orgulho nos mata. O orgulho nos faz afastar do Senhor. O orgulho gera um certo parede diante de nós, que nós clamamos, mas não ouvimos a voz do Senhor. Não porque Ele não queira falar, mas porque o teu ouvido está tapado. Eu queria cantar essa música juntamente com vocês, e eu queria convidar toda a igreja a ficar de pé, para que antes desse momento tão especial da comunhão com o Senhor, pudéssemos louvar o seu santo e poderoso nome, e pedir para que o Senhor restaure a vida e transforme a vida desse homem. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer?
te desejamos outra vez aqui. Jesus está presente diante de nós. Assim como há 2000 anos atrás estava sentado naquela casa de Pedro, estava recebendo todos que se aproximassem. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele estava pregando a palavra e trazendo a boa nova do Senhor, mostrando que o reino de Deus é diferente desse reino. O reino que dá oportunidade para que todos aqueles que queiram ser transformados possam ser transformados. Um reino que abre as portas do arrependimento. Senhor, toca no coração dos meus irmãos, Senhor. Que eles possam sair daqui, Senhor Deus, diferentes, Senhor Deus, do que entraram. Que aqueles que estiveram aqui, Pai, possam ser transformados, Senhor Deus, e que te reconheçam como filho de Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que tu tem nos dado hoje, Senhor, alimentado os nossos corações. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Deus abençoe.